E aí pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui para o canal. E nesse vídeo de hoje eu quero estar compartilhando com vocês como que vocês podem estar aí estressando os seus pods ali, né? O seu ambiente Kubernetes, e verificar se realmente quando você estressar a CPU, a memória, ele realmente vai escalar a sua aplicação. Aqui eu já tenho o meu ambiente que eu criei, né? Eu criei um cluster aqui no DigitalOcean, então eu já comecei aqui com 3 worknodes e posso escalar até 10. E a aplicação é essa daqui. Ele tem aqui um botãozinho para a gente testar o consumo de CPU, né? Também a gente vai testar aqui o alto consumo de memória e vamos simular também aqui um crash da aplicação. Já está mostrando aqui também a nossa máquina que está rodando essa aplicação, e eu estou utilizando aqui o meu K9s para estar acompanhando aqui, né, todo o ambiente do meu cluster. Então posso ver aqui agora o meu pod, né? Também consigo ver aqui o consumo da aplicação nesse momento, que está usando 8%. Esse 50% aqui é o que está configurado no meu manifesto, que eu coloquei para quando ele passar de 50% de uso de memória, quando ele vai começar a escalar a aplicação. Esse aqui está o manifesto, tá bom? Eu estou usando o meu container aqui, eu vou deixar ele vou deixar o código fonte dele no meu GitHub, ali na descrição do vídeo, caso vocês queiram usar ou fazer alguma modificação ou melhoria aí do seu gosto. Então tá aqui, né? Eu criei aqui um deployment, pegando esse meu container. Aqui eu criei o service dele, que também já está rodando. Criei aqui o meu HPA, e aqui onde eu configurei a questão, né, de em que momento que vai escalar, né? Vocês podem ignorar aqui meus comentários, aqui eu venho aprendendo. Kubernetes para mim é uma coisa nova, né? Eu estou aprendendo, então por isso que eu coloquei esses comentários aqui, mais como um lembrete pessoal para mim, então ignorem isso aqui por enquanto. Então eu coloquei aqui, né, para ele verificar aqui no nível de container esse meu serviço, né, que é esse carinha aqui de cima, e quando ele chegar no nível de 50%, né, de uso de memória, eu quero que ele comece a fazer a escala da minha aplicação, tá bom? Aqui no tipo, né, eu coloquei a memória, mas eu posso mudar aqui também para CPU, tá? Que até é o que eu vou fazer aqui agora. Eu vou deixar primeiro para CPU, aí depois a gente faz o teste de memória. E aqui embaixo eu estou dizendo que quando ele for escalar, eu quero que ele escale o pod de 2 em 2. E aqui embaixo, né, quando ele for fazer o scale down, eu quero que ele reduza de 2 em 2 pods. Então eu vou fazer o seguinte, eu já estou com esse deployment aqui. Eu vou até deletar ele e vou criar ele aqui de novo. O serviço continua rodando, o serviço é o mesmo, eu só deletei o deployment, porque o que estava rodando ali era o simulador de memória, e eu vou usar o de CPU agora. Então aqui eu vou rodar. Geralmente é Kubernetes, tá? Mas aqui eu criei um alias lá no ambiente, lá nas configurações do Linux, para só pegar como KC, ele vai entender que é Kubernetes aqui. Então tá rodando, tá? Começou aqui com uma réplica. Aqui no meu HPA, ele começa com uma réplica e pode ser escalado até 10, que é justamente o que está configurado aqui, né? Ele vai começar com uma réplica e pode ser escalado até 10 réplicas. Eu vou vir aqui no meu browser, vou atualizar aqui a aplicação. Eu vou até diminuir a tela aqui. E agora eu vou fazer um stress de CPU. Vou clicar aqui umas 5 vezes, mais ou menos. E ele tem um delayzinho para começar a detectar o stress, né? Porque está rodando em cloud. Demora aí, em média uns 20 ou 25 segundos, mas ele vai fazer o stress. Ou seja, daqui a pouco ele vai escalar. E quando ele perceber, né, que não precisa mais de todas as réplicas, ele vai começar a fazer o scale down. Então vamos acompanhar aqui. Ó, já está subindo para 11%. Deixa eu dar mais umas clicadas aqui, ó. Dá uns 10 agora. Ó, 193%, ou seja, estourou, tacou fogo mesmo lá no ambiente, né? E aqui as réplicas vai começar a subir, ó. Em algum momento ele já vai começar a escalar.
Como eu disse, ele demora, tem um delayzinho, ó, mas já foi para 3 réplicas. Então agora aqui, se eu olhar meus pods, já temos as 3 réplicas. Beleza? Vou voltar aqui para o HPA, porque daqui a pouco ele vai começar a reduzir a escala. Então, como está abaixo de 50%, que foi meu target, né? Ele vai começar a reduzir as réplicas. Então vai começar a fazer o scale down. Daqui a pouco ele já volta para uma réplica novamente. É uma aplicaçãozinha bem básica assim, tá? Mas serve mais para nível assim de teste mesmo, para você verificar se o seu ambiente está realmente escalando, né? Você simular um cenário de caos aí, para ver se está tudo realmente funcionando como deveria funcionar. E aqui já dá para ver, ó, que reduziu para uma réplica, então agora já normalizou tudo, né? O uso da CPU, então não precisa mais daquelas réplicas. Eu vou mudar meu manifesto aqui. E eu vou colocar agora que eu quero target para memória, então eu quero que seja verificado o uso de memória. Então eu vou colocar aqui memory, vou salvar aqui, vou voltar aqui na minha outra tela e vou aplicar de novo meu manifesto. Ele vai aplicar só minha alteração. Então agora aqui, ó, no meu HPA, ele vai mostrar para mim que agora o meu target aqui é memória. Então ele vai ficar olhando a memória e se em algum momento passar de 50% de uso de memória, ele vai fazer a escala da aplicação. Então, eu vou abrir aqui de novo o meu simulador do caos aqui, né, Chaos Generator, e vou clicar na memória. Vou dar bastante clique aqui, clicar bastante vezes. Tem vezes que quando você clica aqui muito mesmo, ele chega, ó, até quebrar a aplicação. Não tem problema, você volta aqui, né, dá um back ou dá um refresh na tela que ele volta para a aplicação. Daqui a pouco ele vai escalar a aplicação aqui para mim e vai mostrar aqui o percentual de uso de memória, que daqui a pouco vai subir bastante. Demora um pouquinho mesmo, é normal, tem que esperar. Ó, 106%. Vou até dar mais uns cliques aqui, ó, que eu quero que ele realmente crie o caos lá, né? Talvez vai chegar uns 200 ou 300% aí. Mas tudo bem. Ó, mas já subiu para 3 réplicas, então já vemos que ele fez a escala. Ó, 400%, meu Deus. Então é estresse pra caramba aqui. Provavelmente eu vou ter pods ali com status pendente agora. Ó, já temos aqui 2, 4, 6 réplicas aqui rodando. Tem 2 no mesmo node e 3 no mesmo node. Vamos ver se ele vai escalar mais. Como é que está o uso de memória aqui? 65%. Vamos ver se vai cair mais. E na verdade, até esqueci de falar, eu tenho um bugzinho aqui nesse meu teste de memória que eu já vou explicar para vocês, porque tá vendo que ele está reduzindo o percentual de uso de memória, né? Só que chega um momento que ele não está desalocando mais memória, então acaba não reduzindo as réplicas. Ela vai ficar estagnada aqui em 6%, em mais de uma, né, réplica, né? Então ele não vai fazer o scale down, porque esse pod aqui, por exemplo, esses 2 pods aqui, ó, eles não vão desalocar memória, tá vendo? Mesmo que baixe ali para baixo de 50%, esses 2 carinhas aqui não vão desalocar memória. Já verifiquei, tentei investigar e não achei por qual motivo que não desalocou a memória. Então ele acaba ficando aqui e só vai funcionar quando eu realmente matar na mão esse pod. Ó, ele está pendente aqui porque como eu só tenho 3 nodes aqui no meu DigitalOcean, ele vai precisar de mais um node, então ele está criando mais um node para mim aqui, ó. Tá pegando mais uma máquina e assim que essa máquina subir, agora eu vou ter 4 nós, então ele vai conseguir alocar esse pod aqui nesse worker node para mim. Ele geralmente demora um pouquinho, então provavelmente eu vou editar isso aqui para não ficar esperando muito.
Mas assim que essa máquina estiver disponível, ele vai conseguir alocar esse pod que está com status pendente aqui para mim. Vamos ver como é que está o uso de memória aqui. Opa. Eita. HPA. Tá 5% só acima. De 10 réplicas que eu posso chegar, ele já está usando 7. Vamos ver aqui. Ainda está com status pendente. Ó, a máquina ele já subiu. Então agora já temos 4 worker nodes. Ó, já detectou que a máquina subiu, então agora ele vai realocar esse pod aqui que estava com status pendente nesse worker node. E vai criar mais um ainda, pelo jeito. Então agora eu vou ter 5 máquinas, 6 máquinas, né? Então 5 máquinas aqui disponível. Vamos ver como é que está aqui o HPA, né? 55% de memória sendo utilizada. Vou voltar aqui para os pods. Por enquanto eu acho que estabilizou, mas deixa eu dar mais uma olhada aqui, ó, 48%, ou seja, a partir daqui ele já deveria começar o scale down. Só que aí é que entra o bugzinho que eu falei para vocês, né? É que justamente aqui, nesses 2 pods aqui, ó, todos esses pods que tiver com um percentual de memória acima de 100%, né, tem um aqui com 200, eles não vão mudar, por alguma razão ele não está liberando memória dentro deles, lá no container, né? Então ele aqui o Kubernetes não vai fazer o scale down. Então, por enquanto, a única maneira que eu descobri aqui para resolver isso, né, contornar isso, foi matando o pod na mão. Então você pode dar o comando aí, o kubectl delete pod, passando aqui o ID do pod, né? No meu caso seria matar esses 2 carinhas aqui, ó, esse daqui e esse daqui, que é o que eu vou fazer aqui agora. Eu estou usando o canal VS, então ele deixa mais produtivo aqui, né? Não precisa ficar digitando tanto comando. Então eu vou matar justamente esse daqui, que está com mais de 100% de uso de memória, né? Todos que vocês verem que está acima de 100, vai matando aí, que daí ele vai começar a fazer o scale down. Esse aqui, opa, esse aqui não, esse daqui vou matar também. Então agora, se eu olhar aqui o meu HPA no uso de memória, já caiu para 5%. Então agora ele vai começar a fazer o scale down aqui para mim. Tá bom? É uma coisa que eu realmente não consegui descobrir, era para ser uma coisa simples aqui até, né? Usar bastante memória, né? Subir bastante uso de memória e depois começar reduzindo o consumo de memória, mas por alguma razão, rodando aqui no Kubernetes, a aplicação não está desalocando memória. Eu testei no meu ambiente local, ele realmente reduz a memória depois de um tempo, mas quando eu subo no ambiente Kubernetes, parece que, né, não está desalocando a memória. Aqui já podemos ver que ele fez o scale down, né, porque o consumo de memória agora praticamente está 5%, só está usando aqui uma réplica. Então esse aqui é o simulador do caos. Ó, ele chegou a provisionar aqui para mim 5 worker nodes. Esse aqui é o meu simulador do caos, tá? Você pode utilizar a CPU, fazer um estresse na CPU, simular um caos na memória e também o crash da aplicação, que é o que eu não mostrei ainda. Vou clicar aqui, ó. Vou clicar uma vez e vai ser o suficiente, tá? É que ele demora um pouquinho aqui para reconhecer reconhecer o crash, né? Mas eu vou clicar de novo aqui no crash e daqui a pouco, ó, já deixou a aplicação indisponível, né? Ele lança um exception, ele simplesmente quebra a aplicação mesmo. Então tem que esperar voltar. Nesse momento não vai voltar porque está em status de erros, eu só tenho um pod, então não ia funcionar. Agora que voltou, eu posso acessar a aplicação de novo. Então está aqui, está funcionando. O único detalhezinho mesmo é a questão da memória aqui, né? Que por alguma razão não está desalocando a memória lá no nosso container. Essa aqui é a minha aplicação. É uma aplicação bem simples em .NET que eu escrevi. Aqui eu estou pegando o nome da máquina, né? No hostname lá. Aqui é o uso de CPU, onde eu simulo um estresse de CPU durante 10 segundos. E aqui é o consumo de memória, né? Onde ele vai instanciar essa classe aqui. E no momento que ele instanciar essa classe, no construtor ele já vai alocar 500 MB de memória.
Então, como eu estou fazendo um loop de 2 vezes e ele vai instanciar 2 vezes esse cara aqui, então logo ele vai alocar 1 GB para cada clique que você der aqui no botão. Ele vai fazer isso, né? Vai alocar essa memória, vai esperar 1 segundo e depois vai fazer vai reduzir o consumo de memória. Vocês podem ver até que eu forcei aqui, né, para ele realmente fazer o garbage collector aqui e reduzir, né, liberar a memória, só que isso não está funcionando ali no ambiente Kubernetes. Aqui rodando o local, tudo funciona maravilha. Então vou deixar esse código fonte aí disponível no GitHub, caso alguém queira fazer alguma modificação ou melhoria, ou descobrir o porquê que no Kubernetes ali ele não está fazendo a liberação de memória, né? Vou deixar esse código aí, vocês fiquem à vontade para melhorar. Aqui você pode aumentar o número de iterações, né? Eu só coloquei 2 porque daí a cada clique ele vai aumentar 1 GB de consumo. Se você colocar 4 por exemplo aqui, a cada clique ele vai aumentar 2 GB de memória. Então tomem cuidado aqui, né? Não colocar muita iteração. E aqui é o meu simulador de dar um crash na aplicação, né? Ele vai, né, um método nativo aqui que ele vai simular vai terminar o processo, né, da aplicação. Então é uma aplicação bem básica, mas que é bem útil para você estar testando aí, né, o seu ambiente, o seu cluster Kubernetes. Aqui, né, acho que não sei se eu já falei, ele está mostrando aqui o nosso host. Coloquei ali um backgroundzinho de fogo, né, simulando o caos. E é isso daí, pessoal, tá? Funciona aqui, só tem esse detalhezinho da memória ali que eu falei para vocês, que vocês têm que matar os pods na mão, aqueles pods que não desalocou a memória, vocês precisam matar na mão eles, para poder começar o scale down. Eu vou tentar ainda investigar o porquê que ele não está desalocando a memória, e se eu descobrir eu faço um update ali do projeto. E então, por esse vídeo é isso, né? Eu venho aprendendo Kubernetes, que é uma coisa nova para mim, né? Eu estou entrando nesse mundo DevOps agora, então está sendo bem legal, estou gostando bastante. Eu sou aluno ali do pessoal do DevOps Pro, do Fabrício Veronese, e tenho aprendido bastante ali com ele. E por isso eu estou fazendo esse vídeo até para compartilhar o que eu venho aprendendo ali na plataforma. Beleza? Então vejo vocês num próximo vídeo aí. Valeu!